hoje eu estou aqui com uma pessoa especial, a Nina, que foi primeira colocada em Medicina na PUC, para responder aí as dúvidas aí do pessoal do curso em relação ao estudo no geral. E a gente traçou aqui um roteiro que é mais ou menos para tentar tirar da Nina o que foi realmente diferenciou, o que fez a diferença no seu resultado, para você tentar passar assim para o povo, para que possa também fazer a diferença na vida deles. Então, antes de tudo, Nina, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que é muito importante para a pessoa que está estudando, ela ser motivada, porque não adianta nada você estar no melhor cursinho, você estar com o melhor professor, ter o melhor caderno de estudo, se você não fizer nada, se você não tirar nada daquilo. Então, você tinha alguma coisa assim que te tirou, tipo, te motivou para fazer uma coisa diferente, para chegar no primeiro lugar? Eu acho que, assim, a questão a própria situação de você estar no cursinho, né, que você não passou de primeira, e você vê o cursinho como um investimento seu e da sua família, isso, pra mim, e acho que pra muitas pessoas, é uma motivação grande. E eu acho que a pessoa que tá nesse caminho, né, pré-vestibular, ela tem que encarar isso como uma motivação, assim. É um momento que você tem que se dedicar e usar, né, qualquer tipo de situação que esteja acontecendo na sua vida a favor do seu estudo. Então, se às vezes está passando por um momento difícil, usa isso para tentar reerguer e fortalecer. Então, assim, basicamente isso. Essa questão aí de você via que, por exemplo, o fato da sua família estar fazendo um esforço, você tinha que dar alguma coisa em troca? Assim, não que eu tinha, mas eu me sentia melhor se eu estivesse fazendo minha parte, já que eles estavam fazendo a deles. Entendeu? Não, bacana. E outra coisa que é muito perguntado também é a questão da rotina. Você tinha alguma rotina que você seguia no dia a dia? Tinha. Pra mim, a rotina foi muito importante. E eu acho que ela te dá uma disciplina não só no estudo, mas em tudo. Assim, uma disciplina até para divertir. Você acaba meio que direcionando seu cotidiano para o estudo, mesmo quando você não está estudando. Então, eu tinha uma rotina, eu tinha aula de manhã, aí eu tinha meu horário de almoço, tranquilo, nunca deixei de almoçar. E aí eu ia estudava 6 horas por dia, de 2 até umas 8, 9 horas da noite, e focada, mas assim, não dormia de madrugada, eu mantinha uma rotina tranquila, não era nada que me matava, mas eu, entendeu, mantinha. A questão de dormir, tinha algum horário que, tipo, dormia 8 horas por dia? Eu acho que cada um tem que dormir o tanto que o corpo necessita. Eu sempre dormi muito pouco. Então eu dormia assim umas 6 horas por dia, mas isso porque eu durmo pouco. Conselho. Mas eu acho que se a pessoa sempre dormiu a vida inteira 8 horas por dia, faz um jeito de você conseguir estudar dormindo esse tanto. Porque se você não dormir, também você não aguenta estudar e aí vai só acumulando, aí chega na época do Enem, você já tá, tipo, acabada. Concordo. Ô, Nina, outra coisa que você falou aí da questão de que você estudava com, tipo, alegria, você não via aquilo como um peso. Eu acho que, sim, assim, não com alegria, mas eu estudava bem, eu não estudava vendo aquilo como castigo, né? Eu fazia, e eu acho que é legal você ver o estudo como se fosse, assim, uma meta a cumprir. Às vezes eu fazia isso. Por exemplo, você vai fazer o lanche da tarde, aí eu colocava, eu vou lanchar, sei lá, 4, 5 horas, depois que eu chegar na parte tal da matéria. Que aí te motiva, sabe? Você cria um objetivo pro dia. Fica a dica aí, né? Quem, antes de fazer alguma coisa que você gosta, uma festa, né? Não sei, qualquer coisa isso, assim, só vai fazer depois. O padrão, Bacana. Ô, Nina, outra coisa importante também é se tinha algum método, como que você estudava? Eu gostava de variar um pouco as fontes, assim. Às vezes, se variar demais é ruim, porque você fica só mudando de livro para livro, caderno, slide, mas eu gostava sempre de ter 2 fontes. Então, caderno ou livro, ou se às vezes o caderno não estava muito bom, eu pegava o slide e um livro. E eu gosto de estudar falando, é uma coisa que sempre me ajudou muito, ficar falando a matéria como se eu estivesse dando uma aula. Eu acho que é bom você estudar de uma forma mais interativa, não ficar só lendo, porque aí você se perde na leitura, dá sono. Isso eu acho legal. Você lê em voz alta? Que você falou que você... eu ficava lendo, não só lendo em voz alta, mas eu ficava como se eu estivesse dando uma aula, tipo, falando a matéria. Eu começava a falar, sei lá, Primeira Guerra Mundial, começou em 1914, aconteceu isso,
Choró. Eu fazia isso também na época que eu estudava. Eu também acho que isso daí ajuda demais. Eu acho que ajuda a fixar a matéria. Ou, acho que só disso daí já dá para extrair muita coisa, né? Quando você perceber aí, com certeza sua rotina é diferente da maioria das pessoas, né? Tinha coisas aí que você fazia que quase ninguém faz, então eu imagino que seja isso, possa ser que levou a ter esse resultado. Mas tem algumas coisas aqui que são algumas perguntas que o povo do curso sempre costuma fazer e eu queria te perguntar uma a uma aqui. Antes de tudo, como que você anotava? Que tem até, por exemplo, no curso aí os resumos de estudos, né? A boa parte dos resumos dos cadernos aí são da Nina e são muito organizados, mas como que você anotava? Tinha algum método de se anotar ou simplesmente anotando do jeito que o professor ia falando? Eu acho que isso varia muito do professor. Quando tem professor que gosta de seguir sequência de slide, eles falam muito rápido. Aí eu tentava, se eu conseguia os slides antes, eu imprimia, já levava para a aula e anotava tudo assim, meio que bagunçado do lado. E esse, por incrível que pareça, são as matérias com as quais eu tive mais organização nos cadernos, porque eu repassava tudo a limpo. Então, assim, meu caderno de história do ensino médio foi assim, eu até colava os slides. E no próprio repassar a limpo eu estudava. Então, quando o professor fala muito rápido, eu acho que é legal. Você anota de qualquer jeito na aula e depois passa a limpo na medida que você vai estudando. Se o professor tem uma sequência de quadro, segue ela, né? E às vezes faz uma anotação a mais, às vezes ele fala uma coisa que não está no quadro, vai lá e anota do lado, faz uma setinha, puxa. Mas assim, eu acho que você tem que prestar atenção no que o professor fala e não fica anotando o óbvio, porque às vezes tem um slide, o professor fala que o slide vai estar disponível na internet e você fica copiando o que está no slide, ao invés de colocar informações extras, sabe? Então, acho que isso depende do professor. O professor tem que ter bom senso e não perde a aula, não dá mais importância para a anotação do que para a aula. Concordo, Nina. E outra pergunta aqui fundamental é como que você anotava na aula? O que você fazia na aula? Assim, tinha uma coisa que você parava no meio da aula para revisar, simplesmente escutava? Porque você já explicou como que você anotava, mas durante a aula? Durante a aula eu anotava o básico do que o professor dava no quadro, às vezes não com as palavras dele, eu resumia um pouco e anotava essas informações extras. E depois da aula você tinha, por exemplo, você estuda hoje matemática e você revisa matemática. Tinha alguma coisa que você fazia assim, de estudar a mesma matéria da aula? Eu tentava fazer. Eu acho que isso para quem consegue é muito legal, você estudar o que você teve na aula, porque aí você fixa, né? Não fica aquele conhecimento que você aprendeu há 2 semanas atrás, aí você vai estudar. Então, principalmente as matérias mais difíceis eu acho legal. Mas eu tentava manter uma sequência. Então, se eu estava muito atrasada na matéria, eu não deixava de lado para ver o que o professor estava dando. Eu voltava e estudava. Não, bacana. Outra pergunta aqui também, que essa daqui a gente recebe muito, é a questão de simulado e de prova. Se estudava no Bernoulli lá, pelo que eu sei, lá tem uma questão de que acho que uma vez no mês, alguma coisa assim, tem um simulado. Né? Eles são quinzenais. Quinzenais. E você achava isso importante? Qual a importância que você dá para essa questão de treinar antes de fazer a prova do Enem? Eu acho que, assim, se eu fosse eleger o que mais fez diferença para o meu resultado, com certeza foi o simulado, porque muita gente às vezes sabe a matéria, sabe tudo, estuda bonitinho, mas não tem disciplina para fazer prova, não consegue focar, acaba levantando, né, durante a aula várias vezes, durante o simulado várias vezes. E eu acho que o simulado é assim, crucial para você conseguir chegar no final do ano falando consigo fazer essa prova. Então, minha experiência, eu fiz todos os simulados, não faltei nenhum. E eu levava o simulado muito a sério. Eu não usava relógio no simulado. Eu levantava no banheiro só se eu precisava, levantava para ir no banheiro só se eu precisava muito. Então, eu acho que a pessoa tem que levar bem a sério mesmo o simulado, não deixar de fazer e fazer como se fosse no dia do Enem, sabe? Não faz de qualquer jeito, faz focado. Fica a dica então, né? Eu acho que eu pelo menos penso que muitas coisas, às vezes, 20% que você faz traz 80% do seu resultado, sabe? Você faz um monte de coisa, mas quando você para pensar, você vê que algumas poucas coisas que você fizeram foram cruciais, sabe? Isso daqui trouxe 80%. Você consideraria, por exemplo, o simulado isso daí? Com certeza. Foi quando as pessoas me perguntam o que você
que você mais indica fazer? Eu sempre falo, tranquilidade e treina. Treina muito. Bacana, Nina. E o povo pergunta muito, eu não sei se isso daqui você vai conseguir responder, mas em cada matéria tinha algum jeito, por exemplo, que você estudava matemática de um jeito, história de outra, tinha alguma coisa assim específica na hora que você ia estudar cada matéria? As matérias de exata, matemática e física, e às vezes quando química entrava para alguma parte mais de cálculo, eu gostava de revisar as fórmulas, sabe? Tipo assim, uma revisão rápida. Às vezes até pega numa folha, anota, sei lá, movimento harmônico simples, escreve todas as fórmulas e faz exercício, quando é matéria de prática de exercício. E as matérias de humanas, que tem, assim, uma coisa mais conteudista, tipo história, eu gostava de, igual eu te falei, de falando a matéria e seguir uma progressão temporal. Então eu ia falando, às vezes se estava, digamos, o professor está dando segundo reinado, eu voltava um pouquinho no final do primeiro reinado e continuava até o segundo, sabe? Para ir traçando essa linha, que eu acho que ajuda a deixar a matéria mais concreta. E você estudava também filosofia, porque, mas agora, na época já que você fez o Enem, tem um foco mais importante, né? O meu ano do Enem já teve um peso bem grande de filosofia. No meu ano de cursinho, a gente não tinha aula de filosofia, porque foi o ano que, assim, foi todo mundo meio que pego de surpresa, né, a questão da filosofia, mas agora os cursinhos estão dando aula. Eu acho que filosofia é muito importante e a minha sorte é que eu tive filosofia no colégio os 3 anos do ensino médio, então eu tinha uma base boa de filosofia. Mas eu sempre pegava para reestudar o meu caderno, porque eu acho que é bom até para redação. Então, tanto para a prova de ciências humanas, quanto para redação, eu acho que filosofia é muito bom. E falando de redação já, entrar nesse assunto, você tinha redação, por exemplo, um modelo que você sempre seguia na hora de fazer a redação? Eu fiz, no início do ano, eu peguei uma folha e fiz, tipo assim, um modelo clichêzão de redação, que era... eu dei até uns exemplos, assim, sentenças para eu começar a redação. Então, entre aspas, eu colocava a sentença, por exemplo, nos dias atuais, reticências, umas frases que dava para encaixar em qualquer tema. E eu tentava seguir isso em todas as redações que eu fiz, porque eu pensava, os corretores do Enem, eles vão ver uma redação minha. Então, não tem problema se eles jamais vão saber que eu fiz todos aquele mesmo modelo, todos iguais. Aí eu tentava fazer isso, que eu acho que isso otimiza e você não tem que ficar pensando, né? Como que eu vou começar o meu segundo parágrafo? Já tem lá aquela frase pronta. Não, bacana. E você tem alguma dica, assim, falar especial para redação, fora fazer um modelo? Porque eu imagino que quem está em casa aí vendo esteja pensando já em fazer um modelo pessoal para redação, até pegar algum e seguir, mas tem alguma dica fora isso, fora um modelo? Eu acho que no caso do Enem, você tem que tentar ser o mais objetivo possível, né? Não entra muito com subjetivismo, não coloca primeira pessoa e não fica preocupado assim, se está sendo muito clichê, muito argumento comum, porque muitos temas do Enem eles acabam te levando a isso, mas é isso que eles esperam mesmo. Então, tentar destacar pelo vocabulário, porque se você for ver, né, assim, em âmbito nacional, uma pessoa que tem um vocabulário mais refinado, ela vai destacar na prova. E leitura diária, né, conhecimentos gerais ajudam muito. Se você conhecer um livro ou um filme que tem alguma coisa a ver com o tema, cita como exemplo nos parágrafos de argumentação, que com certeza vai ser muito bem visto. É isso. Bacana. E você treinava redação? Eu treinava, eu tinha aulas semanais de redação e eu tentava fazer pelo menos 2 redações por semana. Eu acho que é bom você estabelecer assim, um método de quantos por semana você vai escrever, porque aí você tem aquela obrigação, você passa. É aquela questão da rotina, né? Eu acho que se você definir isso, sim, não dá erro. Até redação e para o povo do curso, a gente vai estar deixando alguns temas aí, né? Tinha algum tema, assim, por exemplo, que o professor falava que isso daqui pode cair, você ia lá e fazia uma redação? Tinha.
quer dizer assim, algum tema que eu estava especulando, eu fiquei o ano inteiro esperando que ia cair mobilidade urbana. Não caiu, mas eu acho que é um tema forte para esse ano. Ainda mais porque aquelas movimentações de junho passado que tiveram, né? Elas foram muito recentes do Enem, então não daria tempo para eles elaborarem, mas para esse ano dá. Então fica aí a dica, né, de pegar os temas mais prováveis. A gente vai estar fazendo isso no curso aí, deixando alguns temas aí para vocês poderem treinar, se quiserem treinar com esses temas. E, Nina, antes de tudo, eu sempre tento, em cada entrevista que eu faço, no final, tentar, como se você falasse, se você pudesse deixar só uma mensagem, o que você falaria? E a forma que eu gosto de falar isso é, por exemplo, você pensar, se você tivesse um filho ou uma filha que vai fazer o Enem e se tivesse pouco tempo para deixar só um foco principal, fala, é isso daqui, se você seguir isso daqui, sua chance vai ser grande, o que seria essa coisa? Eu acho que muita tranquilidade, não adianta estudar, esforçar, fazer tudo e chegar num dia, se entupir de floral e ficar chorando antes da prova. Vai muito tranquilo, encara como se fosse um simulado, mas leva a sério, né, igual todo simulado. E mantém uma rotina. Por isso que eu acho que a rotina é muito importante. Estabelece, se você aguenta estudar 5 horas por dia, estuda 5 horas por dia, mas estuda por um tempo prolongado, que você vai chegar lá preparado do mesmo jeito. Então, rotina e tranquilidade. Nina, tem uma frase do Aristóteles que eu leio direto, que é tipo assim, que a excelência ela não é um ato, é um hábito. Acho que entra em vídeo. Não adianta você pegar isso tudo que você passou aqui no vídeo, a pessoa pegar, anotar isso e fazer amanhã e esquecer durante o resto do ano, né? Se você pegar e fizer todo dia, aí sim você vai ter resultado. Então é isso, gente. Queria agradecer a Nina aqui pela presença. Espero aí que... Tenho certeza que o povo vai pegar o que você falou e utilizar na prática. E tenho certeza também que da mesma forma que fez a diferença para você, você hoje faz medicina no FMG e foi primeiro colocado em medicina na PUC, vai fazer a diferença para quem decidiu utilizar isso, não só num dia, negócio falou, pegar isso, fazer uma rotina, não simplesmente amanhã fazer isso. Então é isso. Obrigado aí por ter assistido. Alguma mensagem final, Nina? Bom, boa sorte para todos. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E é isso. Isso aí, valeu, gente. Fala, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado da entrevista. Eu pessoalmente acredito muito que quando você pega uma pessoa como a Nina, que foi primeira colocada em medicina, que é um curso muito difícil, e aplica o que ela fez, você provavelmente terá um resultado muito parecido com o dela. Então, o que eu espero do fundo do meu coração é que você possa estar pegando aí algumas sacadas do que ela fazia no dia a dia, do que ela aplicou na rotina dela, aplique na sua rotina e tenha um resultado excepcional como o que ela teve. E agora eu vim aqui também te falar de uma oportunidade excepcional que a gente está tendo aí por agora. A gente abriu aí há pouco tempo as vagas aí para o curso Segredos do Enem Intensivo, e é bom lembrar que a gente aí tem um número de vaga limitada, porque a gente tenta dar suporte para todos os alunos aqui do curso, e eu vou explicar um pouquinho melhor o intuito do curso. Do mesma forma como a gente fez a entrevista com a Nina, a gente tem aqui no curso, uma das propostas é fazer entrevistas com os melhores colocados do Enem, e principalmente do Enem do ano passado. E o objetivo disso é porque a gente acredita muito que não adianta simplesmente você pegar matéria de estudo e acreditar que está tudo bem, pegar matemática e acreditar que já sabe matemática. É preciso que você seja a melhor pessoa em aprender. É preciso que você seja um autodidata. Você seja a melhor pessoa independentemente do seu professor. Não adianta simplesmente ter o melhor professor. E o que a gente faz aqui no curso é tentar pegar o que transformou a Nina em primeira colocada. O que você precisa para ser o primeiro colocado do Enem. O que você precisa se transformar em uma pessoa diferente. Você precisa ser uma pessoa muito melhor do que você é hoje para aumentar seus resultados. Não é simplesmente adquirir mais conteúdo. E o objetivo nosso no curso é te fazer ser essa nova pessoa, te fazer ser uma pessoa com resultados muito acima, com uma pessoa com um nível mais elevado, uma pessoa que tem objetivos muito maiores. E para fazer isso a gente tem todo um método de aumentar a produtividade, de dar métodos de estudo, de te ensinar a fazer mapas mentais, para que você, além de se transformar em uma pessoa melhor, se transforme em uma pessoa que faz as coisas da maneira mais otimizada, da maneira que vai aprender muito mais rápido. E se você está interessado em se inscrever no curso Segredos do Enem, basta você clicar aí no link abaixo,
As inscrições aí, como eu disse, eu não sei por quanto tempo vão continuar abertas. Você se inscrever no curso por boleto aí, que é uma das opções, e no máximo aí 2 dias úteis você já vai ter o seu acesso liberado. Chega aí certinho o seu acesso na sua caixa de e-mail, falando aí qual que é o seu acesso na nossa plataforma virtual, que você acessando aí o site segredosdoenem.com.br. Você vai poder ver que tem uma parte ali de acesso para alunos, e é ali onde você vai ter acesso a todo o curso. Se você quiser pagar no cartão, por exemplo, vocês têm acesso instantâneo. Então em até 5 minutos você já vai estar tendo aí seu acesso ao curso. Além disso, a gente também tem material de estudo. A gente tem caderno de estudos, como eu falei, alguns dos cadernos aí de resumos são da Nina, porque a gente acredita que não adianta você ser a melhor pessoa. Claro, se você é a melhor pessoa e não tem o melhor material, isso vai te atrapalhar. Então a gente tenta te dar tudo, o melhor, te transformar na melhor pessoa, te transformar em uma pessoa disciplinada. Além disso, te dar os melhores materiais. Então aí a gente busca introduzir aí no curso vídeos de estudos, caderno de estudos, todas as coisas que vão te motivar e vão te dar o resultado que você está buscando, que é ser aprovado no vestibular em uma faculdade federal, economizando aí milhares de reais em uma faculdade particular, e além disso, te dando aí a realização do sonho, que eu tenho certeza que passar em uma faculdade federal, buscar sua carreira é um sonho que você tem para você, e é o nosso objetivo fazer você atingir esse seu objetivo. Então é isso, te aguardo no curso. Para se inscrever basta clicar aí no link abaixo. E qualquer dúvida, você também pode mandar aí para mim no e-mail lucas@segredosdoenem.com.br, que a gente vai estar 100% disposto aqui para tirar a sua dúvida. Muito obrigado e te aguardo no curso. Só clicar no botão abaixo para você se inscrever.